Olá, meus amores, minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de atualidades aqui do Fox Concursos com a professora Carla Kurz. E se você está curioso para saber sobre o Pix, assim como eu estava antes de montar essa aula, fica comigo até o final, porque hoje nós vamos dar uma analisada geral aí sobre a economia do Brasil, sobre as possíveis mudanças econômicas que o próprio Pix pode desenvolver aqui, como ele pode refletir nas atividades dos informais, dos microempresários e também na sua vida. Além disso, se você está meio confuso e não entende como que funciona o Pix, fica aqui comigo, dá um like, escreva aí nos comentários o que você achou dessa aula, porque isso realmente é muito importante para nós. Então vamos lá, que nós vamos começar aqui a nossa aula sobre tudo o que você precisa saber sobre o Pix. E quando eu estava organizando essa aula, eu sempre faço perguntas, né? Eu mesmo faço perguntas para escrever aí um roteiro para entregar para você, talvez aí a sua dúvida também. Eu sempre penso, bom, qual é a minha dúvida? Essa dúvida também pode ser a dúvida dos meus alunos e por isso então eu trouxe aqui a nossa primeira pergunta da nossa aula de hoje, que é: quais são os efeitos do Pix sobre a economia brasileira? Não sei se você sabe sobre isso, mas o Pix ele começou a funcionar no dia 16 de novembro, agora de 2020, e é um novo sistema de pagamentos lançados pelo Banco Central. A ferramenta busca facilitar a transferência de valores no Brasil e pode ser usado tanto por pessoas físicas quanto por pessoas jurídicas. Você também pode entrar na própria página do Banco Central do Brasil, que eles têm uma página específica para explicar tudo sobre o Pix. Então, ou você fica aqui comigo, ou você entra lá se você preferir fazer a leitura, ou você vê as duas coisas que fica bem melhor, tá bom? Bom, o Pix não é um aplicativo, tá? Ele também não é uma empresa, mas sim uma modalidade de transferência, tá bom? Essa é a primeira coisa que eu quero te falar. Uma outra coisa também. No final, mais pro final dessa aula, eu vou trazer para você opiniões de especialistas sobre essa temática, o que torna a nossa aula aí bem rica de informações, tá bom? Bom, então o Pix, ele concorrerá com serviços como o DOC, né, que significa Documento de Ordem de Crédito, que eu aprendi agora. Você fala, faz o DOC, mas nem sabia o que significava, né? Bom, então tem o DOC e tem o TED, que é a transferência eletrônica disponível, e também boletos e cartões. Então ele vai concorrer com esses serviços, né, que você talvez utilize todos eles ou alguns deles. O grande diferencial do Pix é a agilidade de transações. Pra você ter uma ideia, o pagamento pelo Pix é instantâneo. Ele cai em até 10 segundos. Não estou errando, não é 10 minutos, não. 10 segundos na conta do destinatário, tá? Essas informações aqui você também encontra aqui na própria página do Banco Central. As informações que eu estou passando para você nesse início de para te mostrar como é que funciona, tá? É por meio lá das informações do próprio Banco Central, perfeito? Bom, então as transferências pelo Pix podem ser feitas 24 horas por dia, 7 dias por semana e sempre de forma instantânea. Isso quer dizer que você poderá transferir dinheiro até mesmo em um domingo à noite, por exemplo, tá? Ou véspera de feriado, e o valor cairá da sua conta, né? Sairá da sua conta e cairá na conta do destinatário em poucos segundos. Não será também necessário esperar o horário comercial em um dia útil, portanto, para que o dinheiro seja de fato movimentado. Então, isso é muito, muito interessante também dentro desse novo universo. O custo de fazer um Pix será zero para pessoas físicas, com algumas poucas exceções aqui que eu não vou nem trabalhar com isso, tá? Porque as taxas poderão ser cobradas de pessoas jurídicas, no caso, tá? Com valores aí variando de acordo com a instituição financeira. Nós temos, inclusive, se você quiser saber mais sobre isso, enfim, fazer mais leituras sobre essa questão, o Tecnoblog, escrito aqui pelo Felipe Ventura, no dia 23/6/2020, explica é bem interessante a explicação dele, bem simples, né? O Pix será grátis para pessoas físicas e terá saque de dinheiro em lojas, tá? Então, aqui nós temos umas informações bem interessantes aí sobre isso. Bom, outra coisa que muita gente também pergunta, né, e como que funciona efetivamente a operação no Pix, como que funciona isso, tá? Então, vamos lá.
O Pix, como eu disse, ele não é um aplicativo que pode ser baixado. Tá? Então, aí a gente sempre acostumado com os aplicativos dos nossos celulares, não é assim, tá? O sistema, ele será integrado nas plataformas digitais que lidam com finanças, tá? Então, isso inclui os aplicativos e os sites de bancos, tá? E os fintechs, e os aplicativos de pagamento, como o PicPay, como o Mercado Pago. Tá? Então, essa é a forma, tanto é que o próprio Mercado Pago já tem na sua página o pagamento instantâneo com Pix, entenda o que é e como que funciona, né? Nós também temos aqui uma outra reportagem feita pela Exame, que publicou aqui no dia 16/9 de 2020, ó, eles se adiantaram e já oferecem ferramentas semelhantes ao Pix, né? Daí ele faz aqui a referência ao Nubank, né? Muita gente já utiliza, né, o Nubank por conta da inexistência de taxas, né, para fazer transferência, o PicPay, o Mercado Pago, o C6, né, o Guia de Bolsa, que oferece soluções parecidas com a do novo meio de pagamento. Bom, vamos lá falar mais um pouquinho. O Pix, portanto, ele simplifica a forma de transferir o dinheiro, que normalmente se exige que se informe o banco, a agência, a conta, o CPF de quem vai receber. Tipo, é uma lista gigante, né? E aí, conforme a pessoa tem habilidade ou não de mexer com caixa eletrônico, né? Faz aquela fila enorme atrás dela, né? Porque ela fica demorando, porque são muitos dados efetivamente. Então, com o Pix, será possível inserir apenas uma informação para que o dinheiro caia na conta do recebedor. Tá? Então, aqui também isso explica, se você quiser saber mais sobre isso, a página do InfoMoney colocou, né, fez uma reportagem sobre tudo sobre o Pix, entenda como funciona o novo sistema de pagamento do banco. Então, o sistema começa a funcionar em todas as instituições no dia 16 de novembro, né, que começou, enfim, e é bem, aí a gente, calma que a gente está conversando ainda sobre isso. Bom, então essa informação, essa única informação é o que eles chamam de chave do Pix. Cada chave está associada a uma conta. Então, assim, para receber o dinheiro, será necessário que quem está transferindo informe a chave da conta do destino. Então, essa chave ela pode ser um e-mail, ela pode ser o telefone celular, ela pode ser o CPF ou o CNPJ, ou até mesmo um número aleatório ali gerado especificamente para identificar a sua conta no Pix. A chave deve ser cadastrada nas plataformas da instituição financeira, né, que cedia a conta, então aí, sei lá, o seu banco, né? E o cadastro será liberado desde o início, liberado desde o início de outubro. Uma chave, ela poderá ser associada a apenas uma conta. Tá? Cada conta de pessoa física poderá ter até 5 chaves. Tá? Esse número aumenta para 20 caso sejam pessoas jurídicas. Lembrando que chave é e-mail, número de telefone, né? Aquela lista que eu passei para você, tá? Endereço de e-mail, enfim, tá? Quem tiver conta em mais de uma instituição financeira não poderá ter a mesma chave cadastrada em mais de uma conta. Tá? Então, por exemplo, se a sua chave, né, se a chave da sua conta no banco A for o seu CPF, no banco B, por exemplo, ele terá que ser o número de telefone, ou o endereço, ou o e-mail, ou aquela chave numérica aleatória que eu acabei de te falar, tá? Também é interessante você saber que não é obrigatório ter uma chave cadastrada para receber um Pix. Tá? O Banco Central define a chave como um facilitador, mas será possível fazer o mesmo processo que é usado no TED ou no DOC, por exemplo, informando aí os dados da agência e a conta para poder receber as transações. Contudo, ao optar por não usar a chave, o tempo de espera fica maior do que esses 10 segundos que eu falei aí, ou segundo esses 10 segundos que foram prometidos pelo Banco Central. A chave Pix, né, que é informada na transação, é a de quem vai receber o dinheiro. Então, quem paga não precisa ter chave cadastrada ou informar a própria chave. Ele precisa apenas informar a chave do destinatário. E para poder transferir dinheiro para outra pessoa, por exemplo, usando o Pix, basta ter uma conta em uma das instituições financeiras que oferecem o serviço, né? E claro, né? Obviamente, o recebedor também precisa ter. Além dos sistemas de chaves, as transações pelo Pix também poderão ser feitas pelo QR Code, tá? Então, quem receber o dinheiro gera um código e quem for pagar o lê, né, com o celular. Essa forma de pagamento deverá ser mais adotada no varejo, provavelmente, né? Aí concorrendo com o cartão de crédito, retirando a necessidade de ter como intermediário a empresa da maquininha de cartão, né?
também é bem interessante e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, tá? Bom, mas antes disso, vamos entender quais foram os objetivos do lançamento do Pix. Você já se fez essa pergunta? Por que eles lançaram o Pix se esses serviços já eram prestados por outras operadoras ali, né? Como eu falei, Mercado Pago, né? Pelo Nubank, enfim. Então, olha só. O Pix ele foi lançado para aumentar a agilidade do sistema financeiro brasileiro, além de reduzir a burocracia e diminuir os custos de transferência. Por ser instantâneo e gratuito para pessoas físicas, ele tende a ocupar, então, como eu falei, o espaço do DOC e do TED, que levam muito mais tempo para ser processado e costumam ser acompanhado aí de tarifas cobradas pelas instituições financeiras, que eu não sei você, mas eu sempre fico muito brava de ter que pagar essas taxas porque não são baratas, né? Então, assim, segundo um levantamento publicado em 2019 pelo Instituto Locomotiva, há 45 milhões de desbancarizados no Brasil, ou seja, pessoas que não têm acesso ao crédito ou outros serviços financeiros, né? Então, aqui é o Valor Invest que publicou, né, no mês de agosto de 2019. O Brasil tem 45 milhões de desbancarizados, aponta o Instituto Locomotiva. Pesquisa aponta que 86% dos desbancarizados pertencem à classe C, D e E, e a maior parte da região Nordeste, que responde a 39% do total. Tá? Bom, então para operar o Pix, não é necessário ter uma conta corrente em um banco, mas é preciso ter uma conta, né, uma conta corrente, uma conta poupança ou de pagamento em alguma instituição que opera o Pix. Tá? Então, pode ser, por exemplo, uma conta em um banco ou em qualquer outra instituição que oferte os serviços do Pix. E a maioria deverá ter, com certeza, né? Então, também, no Pix, transferir dinheiro para uma conta de uma outra instituição financeira não é diferente da de transferir dinheiro para uma conta dentro de uma mesma instituição financeira. É interessante porque normalmente em DOC ou TED, né, há um custo, né, maior, inclusive, em fazer isso. E essa mudança pode levar a um acirramento da concorrência entre os grandes bancos, né, como o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil, Santander e a Caixa Econômica Federal, que concentram aí mais de 80% do mercado brasileiro e outras instituições financeiras, como as fintechs e as instituições de pagamento. Então, nós temos, olha só, dá uma olhada aqui, que a Folha de São Paulo também publicou no dia 19 de julho de 2020, falando sobre essa questão, olha, entenda como o novo sistema Pix acirra a concorrência entre os bancos e os fintechs, né, previsto aí para novembro, enfim, né, então a chegada do Pix, o sistema de pagamentos instantâneo do Banco Central deve colocar os fintechs, grandes varejistas e bancos pela primeira vez em pé de igualdade para competir por clientes, né, também aqui, olha, a UOL publicou no dia 29 de 4 de 2020, ó, lucro de banco sobe 20,5% em 2019 a 118,7 bilhões. É o mais alto desde 94. Os bancos realmente eles lucram muito e aí todos os bancos lucram muito, mas existem alguns bancos que são aí a referência no Brasil, como eu já falei, o Banco do Brasil, Itaú, o Bradesco, a Caixa e o Santander, que concentram 80,7% do crédito no país. Né? Então, nós temos aqui a questão, olha, segundo o relatório do Banco Central, no entanto, há sinais de aumento de competição bancária e redução dos custos de crédito e outros sistemas financeiros. Né? Bom, então, entendido isso é uma informação importante, né? A questão da concentração dos bancos, né? Do sistema de crédito nos bancos. O Pix, ele também pode impactar mercados dos meios de pagamento, como as empresas de maquininhas, né, as bandeiras de cartão de crédito. Então, se você também aí é um trabalhador autônomo que usa as maquininhas, que tem que pagar aquelas taxas e tudo mais, fica ligado no que eu tô falando, porque talvez você já não vai mais precisar usar as ditas maquininhas, tá? Essas companhias, inclusive, poderão perder o papel de intermediário de transações financeiras. Joia? Bom, e agora nós vamos para uma outra parte, agora que eu expliquei toda a estrutura do Pix, eu quero trabalhar com você uma análise social e econômica do Brasil sobre o que o Pix representa para isso.
né? O que o Pix vai mudar na sociedade? Então agora, né, pareceu, eu tava quase fazendo uma propaganda, né, talvez você até tivesse essa sensação, porque eu tive, eu aqui falando assim, nossa, tá parecendo que eu tô fazendo propaganda do Pix, mas não, né, que eu tava explicando como que ele funciona e ele parece realmente muito bom. Mas quando a gente olha para a sociedade, né, quais são as questões que podem envolver, inclusive que podem aparecer na sua prova de atualidades? Então vamos lá? Olha só. O Pix vai realmente mudar a inclusão financeira da população brasileira? Lembra que são 45 milhões de desbancarizados, ou seja, pessoas que não usam bancos, tá? E, por exemplo, eu mesma faço muitas transações pela internet, né? Pela internet não, pelo banco, né? Então, paga boleto, faz empréstimo, enfim, né? Você paga todas as contas, né? O cartão de crédito, por exemplo, eu adoro juntar pontos no cartão, então quase tudo que eu compro sempre é no cartão de crédito, a menos que tenha desconto à vista, enfim. Então, assim, o banco, ele é sempre, né? Ele tá ali sempre intermediando as transações financeiras. Mas e agora, né? Aqueles que não usam banco, será que eles vão utilizar os bancos? Terá realmente uma inclusão financeira? Então, vamos lá. Se você não entende bem essa questão da inclusão financeira, eu vou te explicar agora, tá? Então, assim, ó, a inclusão financeira, ela passa necessariamente por 3 dimensões. O acesso, que é uma das dimensões que eu estava falando, mas há ainda dimensões do uso e da qualidade, tá? Então, o acesso é, por exemplo, ter uma conta corrente, né? Então, se você tem uma conta corrente, você tem acesso à inclusão financeira. Mas de nada adianta o acesso a uma conta se não houver uso, né? Então, um exemplo de como isso faz diferença na prática é que muitos beneficiários da Bolsa Família têm acesso a uma conta corrente na Caixa, por exemplo, mas não utilizam essas contas. Eles simplesmente sacam o dinheiro e voltam no mês seguinte, sacam o dinheiro e é essa a relação deles com a sua conta, tá? Então, o uso é também uma dimensão muito importante, entendeu? Então, você já viu o acesso, a dimensão financeira, né? A inclusão financeira do acesso, a dimensão do acesso ao uso. E, por fim, nós temos que falar sobre, para de fato, né, promover essa inclusão, tem que ser um produto, ou seja, um serviço que faça a diferença do ponto de vista da qualidade de vida, do bem-estar social, tá? E aí, de novo, um exemplo. Digamos que uma pessoa que usa crédito de cheque especial ou de cartão de crédito, mesmo com juros altíssimos, tá? Não dá para dizer que se trata de algo inclusivo, mesmo que essa pessoa seja mais pobre, porque se trata de um produto ao qual ela tem acesso, ela está usando, mas a qualidade é ruim, porque a taxa de juros é muito alta. Então, a gente tem que falar desses três pontos, né, para a gente falar em inclusão financeira. Então, muito claramente, o Pix ele pode atuar favoravelmente nessas 3 dimensões. Então, por exemplo, em acesso. Por quê? Porque todas as pessoas, em um médio prazo, terão acesso ao Pix de uma maneira bastante barata, né? O Pix, ao promover a interoperacionalidade, né, ou seja, ou facilitar a operação das instituições financeiras, vai ser capaz de dar uma escala muito grande aí ao acesso e, consequentemente, ao uso também. O potencial grande de uso se dá, sobretudo, pelo preço, né? Porque vai ser extremamente barato, notadamente aí quando comparado com as alternativas de pagamento que a gente tem hoje, né? Que como eu falei, o TED e o DOC, que eu vivo com raiva quando eu preciso fazer uma transferência te pagando aí taxas para fazer essa transação. Então, assim, com o valor do TED e do DOC girando aí em torno de 8 a 10 reais, né? Para a população de baixa renda, se trata de um custo de transação extremamente alta, né? Então, a dimensão, a outra dimensão que eu quero falar aqui, que é a dimensão de qualidade, essa já é um pouco mais complexa de ser capturada, né? Mas eu posso analisar aqui da seguinte maneira, ó. O fato de haver a interoperabilidade, né, pode ser um proxy, né? Ou seja, uma aproximação de um produto de qualidade. Então, essa interoperabilidade, tá? Ele é fundamental e é possível associar a ela essa dimensão de qualidade, né? Bom, a ideia é que o Pix tenha, sim, efeitos práticos muito relevantes sobre essa inclusão.
O acesso, inclusive, vai ser fácil, o custo vai ser reduzido e vai haver aí essa aproximação, o que significa que ele reúne condições para ter um impacto positivo na inclusão financeira. Bom, uma outra pergunta importante. A adoção do Pix terá impactos para os empresários, né? Sim, né? E sobretudo para os empresários que lidam com valores menores, né? Os micro e os pequenos empresários, inclusive os informais. Lembrando que o Brasil é um país que está cheio de trabalhadores informais. Então, o efeito pode ser interessante. Por quê? Porque pode haver uma redução drástica dos custos de transação de pagamentos. E essa redução vai significar, provavelmente, aí um benefício para esses microempresários. Inclusive, os especialistas preveem que, num segundo momento, existe um outro benefício. Tá? Existe uma ligação muito grande, por exemplo, entre pagamentos e crédito. E as informações de pagamento são usadas para a estimativa de risco de crédito. E com o Pix, a intensificação, né, e com a intensificação do uso do Pix, que se espera, haverá aí mais informações sobre o processo de risco de crédito que, em tese, pode favorecer a expansão do crédito para microempreendedores. Mas né, informações aí para serem processadas num contexto de análise de crédito podem provocar aí uma expansão de volume, ou seja, uma expansão de crédito. Também há fortes evidências apontando que essas informações do Pix podem ser usadas nos modelos de risco de crédito que incluam mais pessoas. E aí os especialistas se referem especificamente aos microempreendedores, sobretudo os informais. Então aí eu sei que tem muita gente que está me assistindo que são microempreendedores, né? E que são informais, ou seja, não tem carteira assinada, né? Não faz aquele, né? Não tem aquela parte, né, de 13º, né, de todas as seguranças sociais, porque é um microempreendedor. Então, isso aí vai dessa forma que vai atingir a sua vida. Bom, outra questão. Como o Pix pode afetar a concorrência bancária e os lucros dos grandes bancos brasileiros? Lembra que eu falei, né, que anteriormente, né, que os lucros dos bancos, eles estão concentrados em algumas instituições, né, e que existe já aí uma concorrência entre esses bancos, né, tanto é que tem várias propagandas de banco para você na televisão. Eu não sei se você já aconteceu isso com você, mas de receber cartão de crédito de banco que você nem tinha solicitado, daí, a gente tem aqui um cartão de crédito para você e tal. Então, isso, tá, é aquela concorrência entre os bancos. E aí a pergunta é: como o Pix pode afetar a concorrência bancária e os lucros dos grandes bancos brasileiros? Vamos lá. O cenário de transformação no qual os bancos se inserem hoje, no qual a indústria de serviços financeiros como um todo se insere, vai muito além do Pix, obviamente, né? Então, a adoção do Pix vem em um contexto de grande mudança, cujo maior emblema, inclusive na opinião da maioria dos especialistas que comentaram sobre isso que eu li, é o Open Banking, tá? Que é uma regra cuja a implantação o Banco Central começou a preparar em 2019, pela qual os dados bancários não pertencem aos bancos, mas sim aos clientes. Tá? Então, aqui, se você quiser também saber mais sobre o Open Banking, né, também aqui a InfoMoney publicou o que é e como funciona, né, o conceito promete mudar a forma como o mercado financeiro funciona, impactando diferentes bancos, fintechs e outros negócios relacionados. Tá? Então, se você quiser saber, mas aqui é isso que eu estou te explicando, tá? Então, existe... se você quer saber um pouquinho mais, eu vou explicar. Ó. Existe um conjunto de rastros que as pessoas deixam ao utilizar as tecnologias, né? E essas informações hoje são usadas por terceiros, como, por exemplo, pelos bancos, sem que as pessoas necessariamente usufruam dos benefícios dessas informações. Então, no contexto do Open Banking, vai ser possível as pessoas serem donas das suas próprias informações e isso tende a aumentar a concorrência. Segundo um economista, Lauro Gonçalves, que é coordenador do Centro de Estudos de Microfinanças e Inclusão Financeira da FGV, né, a Fundação Getúlio Vargas, o Pix tem um efeito relevante sobre a concorrência, sobretudo se inserido nesse contexto de Open Banking. Então, essa informação veio do Lauro Gonçalves, e ele diz assim, olha, que por mais instituições elas serão capazes de utilizar as informações produzidas pelo próprio Pix
para oferecer os serviços financeiros, né? E além disso, né, a interoperabilidade, agora eu consegui, yes, somada aí à regulação, vai ser capaz de atrair novos atores para o setor. Então, a tecnologia para ocorrer essa interoperabilidade já existe, só que agora existe a regulação. E isso incentiva a entrada de novos atores. O Pix também ele tem, né, um efeito então relevante sobre a concorrência, sobretudo se inserido, né, nesse contexto de Open Banking. Entendido isso? Beleza. Uma outra questão super importante e relevante aqui, o Pix pode ter efeito sobre a atividade e o crescimento da economia brasileira, porque nós estamos preocupados, né? A gente está vindo de uma crise econômica, né? Desde 2016, principalmente. 2014, né? E começamos aí uma recuperação, enfim, 2014 começou a crise mais forte, enfim, começamos um processo de recuperação mais lenta, e aí agora tivemos a pandemia e tudo isso gera preocupações. Então, será que o Pix pode ter efeitos nessa recuperação? E a resposta simples é sim, ele pode, tá? Por quê? Porque o Pix, ao diminuir os custos de transação, ele torna o sistema financeiro mais eficiente. Isso pode melhorar os diversos negócios, inclusive os negócios menores. E isso tem um efeito relevante aí de segunda ordem sobre o crédito, né, que é o primeiro efeito, é sobre o pagamento, que eu estava falando. E depois, segunda ordem, sobre o crédito. As informações de pagamentos, elas podem ser usadas para crédito, como eu já expliquei. E com a intensificação do uso do Pix, haverá mais informações disponíveis para potencialmente ser utilizadas para crédito. Então, sim, isso pode ter um efeito positivo sobre a economia como um todo. Eu também destacaria aqui um efeito potencial positivo para a população de baixa renda, né? E também para os microempreendedores, como eu já falei, as pequenas empresas, incluindo os informais, né? E por aí também há um canal importante para a gente falar sobre um benefício em termos de crescimento, né? E então, assim, o Brasil pode melhorar a sua economia e pode crescer economicamente, crescer, né, nesses termos gerais aí da questão do emprego, da questão da transferência de valores e créditos, de uma forma geral, utilizando o Pix. Bom, ele nasceu essa semana, então vamos ver aqui como que ele vai, né, como que vai ser recebido o Pix, se a população brasileira vai aderir efetivamente e como que ele vai refletir na nossa economia. Bom, eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Se ficou alguma dúvida, anota aqui nos comentários. Se você gostou, anota aqui nos comentários. Se você tem alguma crítica, anota aqui nos comentários também. E antes de terminar essa aula, não se esqueça de jeito nenhum de se inscrever no nosso canal do YouTube, né, que nós temos várias aulas aqui, aulas como essa, aulas sobre cultura, sobre política, sobre religião, sobre sociedade, sobre tudo. Tem aula de atualidade, gente, de tudo. Tudo que eu acho que vai aparecer na prova de atualidades, a gente monta um programa aqui para você, tá? Então, as minhas aulas, as aulas dos outros professores do Fox Concurso, que é uma equipe, gente, maravilhosa, tem ali no YouTube. Também nós temos aqui o Instagram, que temos várias dicas também que são postadas diariamente por lá. Também no Facebook. Essas aulas que eu acabei de falar para você aqui do YouTube, muitas delas vão para o Spotify do Fox Concursos. Você pode entrar lá, não paga nada. E a vantagem de usar o Spotify é que você gasta poucos dados, ou ainda você tem a vantagem de baixar quando você estiver ligado a uma rede, né? E aí depois você sai ouvindo bem tranquilo, sem gastar os dados do seu celular. Então, a utilização do Spotify, a utilização, então, de podcasts, né? A nossa aula transformada em podcast é para facilitar a sua vida. Ainda nós temos o Twitter e o LinkedIn, que você também pode entrar em contato com a gente, beleza? Bom, se você é novo aqui, saiba que nós temos aulas de atualidades todas as semanas, tá? Então, aqui são postadas para você poder se atualizar, fazer sua prova. Tem muita gente que assiste as aulas sem prova, não tem interesse de fazer prova nenhuma, mas está aqui com a gente para poder se informar, o que é um sinal excelente de melhoria da qualidade cultural dos brasileiros, certo? Gente, um grande beijo, então, e até a próxima semana.